A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, a política está no ar com a Semana Política que começamos agora. Francisco Alves Rito e com os três membros habituais do nosso programa, João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD e Paula Santos, deputada eleita pela CDU. São três deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal. Neste programa olhamos para as principais questões da semana política numa perspectiva da região, tendo em conta que são três eleitos pelo Distrito. E hoje vamos ver a situação do Primeiro-Ministro. No sábado houve um Conselho de Ministros extraordinário e uma comunicação do Primeiro-Ministro ao país, à hora dos telejornais, e temos também, desta semana que passou, o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre o INEM, designadamente as mortes que ocorreram no período em que havia greves que afetavam o funcionamento do INEM. Já é conhecido esse relatório. Começamos pelo primeiro destes dois temas, a comunicação do Primeiro-Ministro ao país. Tinha a intenção, na perspectiva do Luís Montenegro, de pôr um ponto final nesta polémica da empresa do Primeiro-Ministro com a família. Entretanto, o Primeiro-Ministro ameaçou, na perspectiva de alguns, com uma crise política e as reações têm vindo dos diversos partidos, alguns a defenderem que devia ser apresentada uma moção de confiança pelo Primeiro-Ministro, dentro do PS, por exemplo, há quem defenda isso, e soube-se também já, entretanto, que o Partido Comunista já avançou com uma moção de censura na Assembleia da República, que será discutida e votada na próxima semana. O Partido Socialista, sobre isto, já disse que votará contra, vai chumbar esta moção de censura, o que compromete que seja aprovada na Assembleia da República, mas ainda assim a moção de censura está aprovada e está apresentada pelo Partido Comunista e irá ser discutida e votada. Paula Santos, porque é que depois de o PCP ter-se abstido, penso que foi assim, na moção de censura do Chega, agora, pouco mais de uma semana depois, já é o próprio Partido Comunista que sente necessidade de apresentar uma moção de censura ao Governo? Muito boa tarde, cumprimento o Francisco, cumprimento o João Paulo Rebelo, Paulo Edson Cunha, cumprimento todos os que nos ouvem. O PCP apresenta esta moção de censura considerando a degradação da situação nacional, e essa degradação é consequência das opções políticas do governo do PSD e do CDS. Aquilo que ouvimos por parte do Primeiro-Ministro é a insistência e numa opção política que assenta nos baixos salários, nas baixas pensões, que é responsável, inclusivamente, pela deterioração do Serviço Nacional de Saúde, por crescentes dificuldades no acesso à habitação, não resolve os problemas da escola pública, da falta de, neste caso, de trabalhadores, professores, técnicos, mas também de um conjunto de recursos. Bom, podíamos continuar por aí afora daquelas que são as consequências desta opção política. Esta é uma moção que pretende condenar e censurar o governo e as suas políticas, porque aquilo que veio a público com um conjunto de factos que envolvem o Primeiro-Ministro e demais membros do governo são de facto graves e que demonstram também a promiscuidade entre o exercício de cargos públicos e interesses particulares. E, portanto, consideramos que não podemos, o PCP desde o primeiro minuto afirmou que seria oposição a estas opções políticas. Aliás, apresentámos uma moção de rejeição do programa do governo e entendemos que
são muitas as razões, de facto, para censurar o governo. A Mas, Paula moção, Santos, permitam-me só referir a outra parte da questão que tinha colocado. Aquela moção que foi entregue pelo Chega, ou seja, aquilo constituiu um desviar de atenções por parte dos diversos problemas com que esse partido se vê confrontado, e nós tivemos a oportunidade, inclusivamente no debate, de referir que, obviamente, rejeitaríamos qualquer manobra como a que o do Partido Chega estava a fazer, mas também que referimos que há de facto razões para a censura das opções políticas do governo, e por isso nos abstivemos nessa moção. João Paulo Rebelo, o Primeiro-Ministro lançou o desafio às oposições para declararem sem tibiezas, usando aqui uma expressão de Luís Montenegro, se têm confiança no governo para continuar a governar. O Partido Socialista não dá essa confiança, mas não vota a favor das moções de censura, já anunciou, designadamente desta do Partido Comunista. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Boa tarde, Francisco. Boa tarde à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha e a todos, naturalmente, que nos seguem. A diferença é muito grande, Francisco, e antes mesmo disso, deixe-me só dizer uma coisa. O que o Sr. Primeiro-Ministro ontem fez foi, de facto, um exercício que não deixa de ser extraordinário, porque, de repente, quis passar, digamos, o ónus de toda esta situação para a oposição. Infelizmente, tal como o secretário-geral do Partido Socialista já disse, o Partido Comunista, e a Paula Santos não me leva a mal isto, como é evidente, do nosso ponto de vista, quer dizer, engoliu o isco, não é? Porque, na verdade, quem tinha que estar a prestar esclarecimentos, quem tinha que estar a esclarecer toda esta situação, quem no limite tinha de facto perceber se tem ou não condições para continuar à frente de um governo, era mesmo o Primeiro-Ministro, era mesmo o PSD e era mesmo este governo. Quer dizer, de repente, repare o que aconteceu, e de uma forma, aliás, que eu também não posso deixar de reconhecer, bastante articulada. Ontem à noite, as televisões, todas as televisões de notícias do nosso país, tinham ilustres ministros, no fundo, como se costuma dizer para o futebol, a lerem uma cartilha, a inverterem o jogo, a pôr no fundo, quer dizer, o ónus, como disse há pouco, na oposição, como se a oposição é que estivesse na circunstância de ter incumprido, para mim, não tenho grandes dúvidas, algumas leis, mas garantidamente incumprido um código de ética que acho que é absolutamente indispensável a quem governa o país e particularmente ao Sr. Primeiro-Ministro. Eu acho que já aqui há uma semana ou há 15 dias houve aqui um programa em que manifestei claramente que não sou apologista, não posso concordar com esta forma também, digamos, dos políticos serem olhados como seres mais ou menos que vivem fora da sociedade. Quer dizer, os políticos têm que viver, os políticos têm que trabalhar, os políticos têm que ter, evidentemente, os seus meios de subsistência e, portanto, não podemos estar permanentemente a exigir que os políticos sejam uma espécie de, digamos, de cidadãos sem cheiro, sem cor, sem passado, sem, quer dizer, ascéticos como as instalações sanitárias, hospitalares. Aliás, isto não pode acontecer desta maneira, quer dizer, os políticos percebe-se que têm vida, mas a partir de uma certa altura, ouça, o que nós estamos a viver, eu acho que é, olha, para mim é profundamente triste porque é mais, do meu ponto de vista, uma grande machadada na credibilidade das instituições. Todos nós, o regime de uma forma geral, e o regime refiro ao democrático, evidentemente, a um país livre, a um país democrático, que sai manchado com isto. Quer dizer, eu acho que qualquer português que olha para isto diz, muito bem, o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma empresa, nada de mal. Que o Sr. Primeiro-Ministro mantenha aquela atividade enquanto líder do PSD, já me parece, enfim, bastante questionável. Enquanto Primeiro-Ministro,
Isto já não estamos, enfim, não podemos aceitar, acho que é inaceitável. E depois o que vai acontecer, e já se percebeu hoje pelas notícias que estão a sair, a comunicação social, e bem, vai fazer o seu trabalho, vai-se perceber que, enfim, hoje já havia umas notícias que o site da Solverde, que não é atualizado lá nas políticas do que era suposto serem as áreas de intervenção da empresa e do senhor Primeiro-Ministro, pelos vistos não acontece lá nada desde 2021, quer dizer, afinal que trabalho é que... E atrás desses vêm outros, de certeza absoluta, e pronto. E isto olha, é para mim... João Paulo, mas... Há uma coisa que eu recuso e concluo com isto, Francisco. Neste momento, o Partido Socialista espera que haja esclarecimento e que o ónus tem que estar no Governo, quer dizer, tem que estar no Sr. Primeiro-Ministro. Ele não pode passar, quer dizer, eu percebo que é confortável pôr o Partido Socialista na circunstância de se aprova ou não uma moção de censura, quer dizer, mas não é, enfim, nós já afirmámos, não vamos votar essa moção de censura, porque justamente o que entendemos é que há lugar a esclarecimentos, esses esclarecimentos têm que ser feitos, as matérias têm que ser mais explicadas para o país poder tirar uma conclusão. A Ordem de Advogados tem que falar, não sei se o Ministério Público não tem que falar, o Sr. Presidente da República também já agora era bom ouvir qualquer coisa também do mais alto magistrado da nação, que num passado bem recente era muito mais interventivo do que o que tem sido nos últimos tempos. Portanto, esta é a nossa principal preocupação. Mas, João Paulo Rebelo, não estamos a entrar num beco sem saída. Por um lado, o Primeiro-Ministro exige que o Partido Socialista viabilize o governo. Por outro, o PS diz que, e se não, o Montenegro apresentará uma moção de confiança, o PSD. O PS... Não, Francisco, desculpe, mas o Francisco está a incorrer num erro. Porque o que parece já ser a narrativa é que uma moção de censura chumbada na Assembleia da República não há razão nenhuma para o Governo apresentar uma moção de confiança. Por isso é que eu há pouco dizia que o Partido Comunista engoliu um bocadinho o isco. Porque coisa diferente era o Governo chegar à Assembleia da República a apresentar uma moção de confiança e os partidos dizerem não, nós não temos confiança. E aí quem é que tinha provocado as eleições? Aí tinha sido o PSD, aí tinha sido o Governo. Que é como deveria ser, não é? Vamos lá ver, não há aqui... Todos nós andamos nesta vida já há alguns anos e fazemos as nossas análises, sabemos o que está aqui em causa é um jogo do empurra para permitir-se a posição da vitimização e para ir para a rua dizer por nós isto até estava tudo bem, andamos sempre a chatear os portugueses com eleições. Coisa que os portugueses, de uma forma genérica, como sabemos também, estão sempre pouco disponíveis para as eleições. A verdade é essa, porque também estão... muitas vezes pouco disponíveis para o que é um regime democrático, dá trabalho, tem que envolver as pessoas, mas as pessoas de uma forma genérica recusam sempre eleições, ou acham que as eleições devem ser de 4 em 4 anos, e portanto, quem, como nós sabemos, digamos, se põe na posição de provocar eleições, normalmente não é muito bem visto pelos eleitores e é, digamos, castigado, entre aspas, por isso. E portanto, quem provocar eleições corre aqui um risco de ser mal interpretado pelos portugueses. E se fosse o PSD a propor uma moção de confiança, quem estaria a provocar era o PSD, era o Governo, mas eram eles mesmo que deviam. Porque o Sr. Primeiro-Ministro tinha mesmo a obrigação de apresentar uma moção de confiança ao Parlamento para perceber se tem ou não tem a confiança dos partidos, digamos, representados na Assembleia da República para continuar a missão de governar. E Luís Montenegro disse coisa diferente é ser a oposição a deitar abaixo o governo. E, portanto, vir o Primeiro-Ministro, como já de resto ensaiou na sua declaração ao país, que está a governar, está a fazer coisas extraordinárias e que parece que não o deixam, não é? Quando ele é que tem que explicar ao país como é que é possível nós termos um Primeiro-Ministro, porque toda a gente já percebeu qual é a natureza daquela empresa, como é evidente, e volto a dizer, eu não condeno, quer dizer, eu percebo, o Dr. Luís Montenegro deixa a política, tem que trabalhar, tem que viver, com certeza que sim, todos nós temos. E pronto, e resolveu fazer uma empresa, sair de um escritório de advogados e montar uma empresa que, no fundo...
enfim, não fujamos às palavras, que é uma empresa de lobby, que é uma empresa de facilitação de contactos, de aproximação de partes, pronto, aproveitando, digamos, os seus conhecimentos. Eu até aí, enfim, não posso pôr em causa, para ser honesto comigo próprio, não posso pôr em causa, eu percebo, então o senhor tem filhos, tem família, tem que trabalhar para viver, não é? Enfim, agarra aos instrumentos que João Paulo Rebelo, teremos a oportunidade de ainda falar mais deste tema, mas vamos passar agora ao João Paulo, ao Paulo Edson Cunha. Paulo, boa tarde também. Acha que as declarações do Primeiro-Ministro são suficientes? Já se viu que para a oposição não são e também para outros setores da sociedade, pelo menos a comunicação social continua a procurar mais esclarecimentos, e perguntava-lhe também, esta forma de Luís Montenegro colocar as coisas, devolvendo ao Parlamento a responsabilidade de declarar se tem ou não tem confiança no governo, é a forma correta de lidar politicamente com este caso? Boa tarde, Francisco Rito, e também aos meus colegas, João Paulo Rebelo e Paula Santos, e também a todos que nos ouvem. Eu não sei se é a forma correta ou não, foi a forma escolhida. E em política nós temos de assumir que a forma que nós escolhemos, desde que seja uma forma legítima, e esta forma é uma forma legítima, portanto, passa automaticamente à forma correta, porque efetivamente haveria outras opções, os partidos todos têm as suas opções. Eu, de tudo que eu vi, essencialmente estou de acordo com uma frase mais ou menos uma frase que cada um dos meus colegas disse. Uma das frases relativamente àquilo que a Paula Santos disse faz-me algum sentido relativamente à moção de censura anterior que foi apresentada. Não há dúvida nenhuma que foi apenas um golpe de teatro para encobrir a situação que existia, conforme também tivemos a oportunidade de o dizer. Reconheço toda a legitimidade, não só formal, mas também política, faz algum sentido ao PCP para vir aqui apresentar esta moção de censura com os argumentos que foram aqui explanados pela Paula Santos, que até é líder de bancada, portanto, com uma maioria de razão, de ciência, de saber, de fundamentar aquilo que é a opinião do PCP. E também consigo aceitar aqui apenas uma frase que João Paulo Rebelo disse como verdadeiramente válida. Aceita a frase como válida não quer dizer que seja a verdade dos factos. Quando diz que para o PS o PCP mordeu o isco. O PCP não mordeu isco nenhum. A questão essencialmente é esta. Para aquilo que o PS pensa, porque o PS também não quer eleições, o PS tinha outras formas de fazer as coisas, tem outras formas de fazer as coisas, e o João Paulo Rebelo sabe tão bem quanto eu que o Partido Socialista, aliás, camaradas do seu partido estão a desafiá-los, estão a desafiar esta direção, se efetivamente querem derrubar o governo, apresentam uma moção de censura também eles, e não tenho dúvidas nenhumas que os outros partidos vão acompanhar essa moção de censura, não tenho dúvidas disso. O Chega está a fazê-lo, e basta que o Chega faça, e o Partido Socialista está a fazê-lo, e os outros partidos também irão acompanhar, mas chegaria para o governo cair. Daí que o João Paulo Rebelo diz, porque é aquilo que até lhe dá jeito, duplamente dá jeito. Em primeiro lugar, não tem responsabilidade a deixar cair o governo, por um lado. Por outro lado, ainda por cima, simpaticamente vem culpar o seu companheiro de viagem, de muitas viagens, que é o PCP, e vem culpar e vem dizer que eles puseram a jeito. Eles não puseram a jeito, eles simplesmente fizeram aquilo que entenderam que em consciência era aquilo que politicamente era aquilo que deveriam fazer, e vamos discutir isto no Parlamento durante a próxima semana, com certeza. Agora, em tudo o resto que foi dito, eu gostaria de dizer que nós estamos, de facto, a entrar num caminho muito perigoso. Nós estamos a entrar num caminho muito perigoso em que a vida própria, a vida pessoal, a vida familiar dos políticos já não está só a ser escrutinada de uma forma que deve ser escrutinada. Porque há matérias que, efetivamente, nós temos que ser mais escrutinados, todos nós temos de ser mais escrutinados,
do que o cidadão comum, o cidadão que não está eleito e que não tem estas responsabilidades políticas. É verdade que sim, mais ainda um primeiro-ministro. No entanto, quando nós passamos uma determinada barreira, tudo passa a estar sob suspeita. Eu não sei se o disse na última discussão que aqui tivemos ou não. No entanto, se o disse, repito, porque eu acho demasiado importante nós passarmos um bocado esta ideia. Este regime, este clima de suspeição que existe neste momento, em que qualquer matéria que esteja a ser legislada vai ser escrutinada ao pormenor, com a família, com os amigos, com as empresas, com tudo, o que está feito para trás e o que está feito para a frente, leva-nos a um caminho em que, necessariamente, vai sempre haver conflitos de interesses. Basta dizer que eu hoje até vi num jornal algo que eu já tinha pensado há 2 semanas. Basta dizer, por exemplo, o IRS jovem. Então, se o primeiro-ministro ou se algum ministro tiver um filho que esteja abrangido pelo IRS jovem, e na compra de uma casa, por exemplo, na isenção do IMT, vão dizer que foi para haver esta isenção. E, curiosamente, eu pensei isto e disse isto a 3 ou 4 pessoas, dizer que estamos a entrar dentro num regime de suspeição total, tudo é suspeito. E hoje li um jornal sobre a questão da compra dos 2 imóveis por parte dos filhos do Luís Montenegro. Em bom rigor nem percebi se são os filhos, mas creio que são os 2 filhos que o adquiriram, os tais por 700 mil euros. Uma parte da notícia vem lá dizer e vem lá explicar que acabaram por não ser abrangidos. Bem, sorte a deles, porque eu iria dizer, sorte a deles se fossem abrangidos. Mas nós já estamos num clima de tal forma que éramos capazes de estar a suspeitar que a lei foi feita para beneficiar os filhos do Luís Montenegro. Agora, as leis são feitas para beneficiar a população em geral. As leis são feitas para todos nós, para todos os cidadãos. As leis não são feitas para a pessoa A, B ou C. Quando existem essas suspeitas, mas são suspeitas que têm que ser fundamentadas, têm que ser suspeitas que façam absoluto sentido. Faz sentido as pessoas responderem por isso, os políticos responderem por isso. Agora, não podemos responder de uma forma geral, porque todas as leis, em algum momento, nos vão afetar a todos nós. Se nós estamos a fazer um imposto sobre transações, nós vamos morrer, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós morrem e nós vamos beneficiar ou ser prejudicados por essas leis. E não há forma de... Porque há uma coisa que eu acho que as pessoas têm de entender, sobretudo a comunicação social também, da forma como dá, e a política. E os próprios políticos, da forma como estão a auditar o comportamento uns dos outros, porque todos nós também somos pessoas, nós também somos portugueses e nós também beneficiamos das mesmas leis que todos os outros estão a beneficiar. E tudo isto começou, tem havido outras situações, mas tudo isto começou com a lei dos solos. E dizer que esta própria empresa, a última moção de censura era, essencialmente, porque o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma empresa que tinha um objeto social, não sei se recordam disso, entretanto, a voragem dos tempos, e só estamos a falar há 15 dias atrás, mas, entretanto, acho que já ninguém se lembra disto, porque havia um objeto social na empresa que permitia que fosse beneficiar. Em primeiro lugar, nem sei se havia objeto social ou não, mas confirmou-se que não houve nenhuma transação imobiliária, que não havia imóveis para serem transacionados. Pronto, e então, isso morreu de vez. Entretanto, está-se a descobrir um conjunto de coisas, mas o mais importante, que aquilo que o João Paulo Rebelo não disse, e devia ter dito, e a Paula Santos teve o decoro de não o fazer, de não o dizer aqui, o que nós devíamos ter dito é o seguinte: a maior parte destes negócios, para já esta empresa é constituída antes do Sr. Primeiro-Ministro ser sequer presidente do PSD. Começa por aí. Portanto, o senhor tinha todo o direito de ter vida própria, de ter a sua vida profissional. Isso eu sei que disse, mas, João Paulo, mas depois o resto, é que o que não foi dito aqui é que, depois de ser Primeiro-Ministro, esta empresa não aumentou a faturação, não tem clientes com ligações ao Estado. Isso é que seria, de certa forma, suspeito. Tem os seus impostos, não tem com ligações ao Estado. O casino de Solverde, o grupo Solverde
Depois, isso será outra questão que tem a ver com a renovação do alvará. E atualmente já tem um, não é? Mas funcionários de um serviço que o Estado lhes deu. Não, mas esta renovação do alvará não foi dada por este governo. Então, era o que mais faltava, estar sob suspeição. Foi dada por um governo anterior, aliás. Toda a gente sabe, toda a gente conhece. Está bem, mas quer dizer, mas é um grupo com ligações ao Estado? Está bem, mas toda a gente conhece o grupo Solverde, aliás. No final do ano, se este governo ainda lá estiver, não é? Porque no final do ano nós vamos conversar sobre isto, porque vai ser renovado o alvará do Casino Solverde. Eu acho que o Grupo Solverde será o grande prejudicado, porque passa. Até agora tem tido sempre o alvará e passará a estar sob forte suspeição. Sob forte suspeição. Que se calhar até nem é justo, eu não sei. Então, mas e de quem é essa responsabilidade? Paulo? Não, mas João Paulo, deixa-me só terminar aquela ideia que eu estava a dar. Porque é assim, a grande verdade é que esta empresa não teve nenhum benefício, direto ou indireto, não aumentou benefícios, pagou os seus impostos, não se consegue dizer que estes impostos não estão declarados. Estão todos eles pagos. Não se consegue dizer que os funcionários não estejam com as empresas, com os seus contratos declarados. Estão todos eles declarados, todos eles estão no Estado, todos eles foram entregues, devidamente entregues. E nós andamos aqui no jogo do empurra. Quando se fala aqui destas ligações familiares ou destas ligações políticas que existem, nós estamos a falar. Eu vi muita gente a comparar isto com aquilo que se passava no Partido Socialista. No Partido Socialista é preciso dizer as coisas como elas são. No Partido Socialista eram famílias, ou grupos de famílias inteiros, que estavam no Ministério, estavam nos ministérios, estavam em institutos públicos. Isto é uma empresa privada. Numa empresa privada nós levamos a mulher, o tio, o cão e o cachorro e o que nós quisermos. A empresa é nossa. Nós não temos que prestar contas a ninguém. Não há problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Paulo, desculpa lá, não me leva mal, mas o meu amigo hoje só está a mandar tiros para a água. Não estou, não. Eu não sei porquê. Qual é o problema? Tem, mas o que é que uma coisa da família tem a ver? Porque essas insinuações, nós estamos a levar com estas insinuações a um conjunto de dias. Parece que há um problema por contratarmos uma advogada que andava no escritório do Hugo Soares. Qual é o problema? Não me ouviu falar disso, eu fartei-me de ouvir falar nisso, que estava no escritório e é casada com o futuro candidato à Câmara Municipal. Mas é uma empresa privada, qual é o problema? Se nós estivéssemos a falar de uma empresa pública, vocês tinham toda a razão, tínhamos feito aquilo que o Partido Socialista estava a fazer. Paulo, está a desviar o foco, está a desviar o foco. Paulo Edson Cunha, pedia-lhe também que concluísse para voltarmos a ouvir a Paula Santos e depois já voltaremos ainda a falar deste tema e nessa perspectiva que o Paulo está a falar agora. Não é mais grave, não é, e que eu não vou lançar suspeição nenhuma sobre isto, mas, por exemplo, as firmas do Pedro Nuno Santos receberam quase 3 mil milhões em fundos europeus. E estão candidatos ao PRR e é um governo que há um ano atrás era do meu amigo fosse do Chega. Agora, eu não vou dizer que são milionários. São 3 mil milhões de euros. Quase. Eu disse 3 milhões de euros. Se eu disse 3 mil milhões, enganei-me. Quase 3 milhões de euros em fundos europeus. Este é que é um tiro na água. Agora, os outros não são. Eu não estou a dizer que é suspeito. Eu não estou a dizer que o dinheiro que o Pedro Nuno Santos recebeu, a firma dele ou do pai dele, eu não estou a dizer que ele era sócio até há muito pouco tempo. Paulo Edson Cunha, já percebemos o ponto e já vamos a esse ponto, Paulo. Peço-lhe agora que permita que avancemos para ouvir a Paula Santos. Paula Santos, já ouvimos aqui no programa e também tem sido referido nas notícias que Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista e até mesmo o seu líder, Pedro Nuno Santos, acusam o PCP de, com esta moção de censura, salvar o governo, porque de outra forma teria que apresentar uma moção de confiança e aí o principal partido da oposição não iria votar contra e com isso o governo ficava em xeque. Aceita esta crítica de que o PCP está a salvar o governo? De forma alguma. Quem tem dado a mão ao governo ao longo de todo este tempo tem sido o Partido Socialista. Foi assim na discussão do programa do governo, que viabilizou o programa do governo, foi assim no Orçamento do Estado, que viabilizou o Orçamento do Estado e, aliás, até libertou a Iniciativa Liberal e o Chega de terem que votar. Libertou no sentido de permitiu que eles votassem contra esse orçamento, quando as opções que constam no orçamento
momento são as opções que esses próprios partidos defendem. E, portanto, ontem não foi anunciada nenhuma moção de confiança. Aliás, o Primeiro-Ministro, ao longo de todo este tempo, a verdade é que não prestou os esclarecimentos que são devidos, e isso é que cria toda a suspeição em torno do conjunto de factos que o envolvem. E a verdade é que sobre o Primeiro-Ministro não pode recair qualquer suspeição. Também é verdade que naquilo que tem vindo a público em diversos factos e com diversos que envolvem diversos membros do governo, há de facto aspectos que estão em cima da mesa que demonstram aqui uma mistura entre o exercício de cargos públicos e interesses particulares e promiscuidade entre o setor público e o setor privado. A nossa Constituição é muito clara relativamente a estas matérias, quando diz que o poder económico é que tem que estar subordinado ao poder político e não o contrário. E, portanto, são este conjunto de questões e de factos que são absolutamente lamentáveis, que levam à descredibilização por parte do próprio governo. Agora, o PCP apresenta esta moção, o PCP não caiu em risco nenhum, contrariamente àquilo que está-se a procurar virar a mesa ao contrário. O PCP não caiu em nenhum risco, o PCP quer uma clarificação clara relativamente à situação, porque aquilo que identificamos é que estamos perante um governo que não merece confiança, que o governo e as opções políticas deste mesmo governo não merecem confiança, muito pelo contrário, merecem condenação e censura. Apresentamos uma moção de censura... Paula, desculpe interromper, mas não me leva a mal. Mas o governo, desculpe lá, mas também merecerá censura sem haver esclarecimentos? Mas ouça, já há vários momentos, o próprio Partido Socialista também refere, creio eu, pelo menos daquilo que eu ouvi, a interpretação que fiz, que este governo não merece confiança. E então, se assim ou seja, coerente. Não é? Então, se assim é, porque esta é a questão. O problema é que se está aqui a procurar inverter a situação, quando o aspecto concreto que é se não merece confiança. Se há, de facto, várias razões para a censura. Aliás, o próprio Partido Socialista, temos ouvido diversas intervenções de críticas ao governo, na saúde, na habitação, em diversas áreas. Está aqui um instrumento que, de facto, clarifica essa circunstância. Ou o Partido Socialista, das intervenções que faz e das declarações que tem, das posições que toma, depois não é coerente e nem tira a devida consequência relativamente a esta situação. É porque é isso que temos visto. Foi assim no programa do governo, foi assim no Orçamento do Estado, e é assim que se preparam para fazer agora na moção de censura. Porque se assim for, é o Partido Socialista que está a dar a mão ao governo do PSD e do CDS, não só para continuar nesta situação de facto inacreditável, como também para continuar as opções políticas que conduzem à degradação das condições de vida. Essa é a responsabilidade que também vossa. E, portanto, quando nós colocamos... Deixe-me só concluir, eu não interrompi ninguém e deixe-me só concluir. Nós tínhamos combinado no programa passado em que a Paula não esteve, que podíamos começar a fazer isto de forma mais... Não é isso, não é interrupção que me incomoda. Queria mesmo só continuar a minha ideia, porque se não merece confiança, e vou concluir, se não merece confiança, se as opções políticas não dão resposta aos problemas, se há de facto dificuldades acrescidas na saúde, na educação, na habitação, o aumento de preços, a vida das pessoas está pior, então, portanto, aquilo que se o Partido Socialista não acompanhar o PCP, a conclusão que a gente aqui tira é que, afinal, o Partido Socialista quer que este governo continue em funções a fazer o que está a fazer. É a conclusão que se retira daqui e, portanto, não posso deixar de fazer esta referência, porque, e há pouco dizia que o governo, com este conjunto com o que está a acontecer, é uma machadada nas instituições, no regime democrático. Pois, então, mas é o Partido Socialista que está a permitir que isso continue dessa forma.
E, portanto, por isso é que nós consideramos que esta moção de censura tem de facto este objeto claro, porque é evidente que este governo, com o conjunto de opções, não só os factos em que anda envolvido, mas também as opções políticas, só de facto estão a levar à degradação da vida do país e à degradação das condições económicas e sociais no país, e, portanto, por isso é que deixamos muito claro, e se em coerência o Partido Socialista também considera que estas opções não servem, então, portanto, só estou a ver um caminho, que é de facto acompanhar o PCP nesta moção de censura. Caso contrário, aquilo que está a fazer é permitir que este governo continue a fazer tudo aquilo que tem vindo a fazer até ao momento. O João Paulo Rebelo há pouco já explicou o porquê, porque nesta fase qualquer partido que provoca as eleições fica com esse ónus, pode ter um custo eleitoral a pagar. É por aí, João Paulo Rebelo quer complementar a resposta? Não, Francisco, não é só por aí. É porque, por mais que a Paula Santos se esforce e o Partido Comunista se esforce em explicar a todos os portugueses que a moção de censura que agora apresenta tem que ver com as opções políticas do governo, tem que ver com as falhas que nós verificamos em vários setores, evidentemente que na saúde, mas em tantos outros. Mas o que os portugueses concluem, e que é, enfim, que é respeitável e compreensível que façam, é que o PCP está a apresentar uma moção de censura no seguimento deste caso que nós estamos a falar e que mereceu do Primeiro-Ministro um blackout inicialmente, depois uma marcação de um Conselho de Ministros extraordinário e depois uma declaração formal ao país. Quer dizer, é muito difícil que as pessoas não percebam, ou percebam, aliás, que o PCP, isto não tem nada a ver com estas coisas. Por isso é que nós entendemos... Eu não disse nada disso, Eu estou a dizer fiz referência aos factos que são deploráveis. Nós colocamos as questões de política, mas colocamos também nesta moção de censura os aspectos que têm a ver com os factos que envolvem os membros do governo e por considerarmos que os membros do governo não podem estar envolvidos em circunstâncias desta natureza. Estamos a falar que quem está no governo, aquilo que deve defender é o interesse público e Paula, isso não pode ficar de forma nenhuma manchada. E, portanto, é nesse sentido que nós colocamos em cima da mesa este conjunto de questões, porque tem a ver com os aspectos da promiscuidade entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares e tem a ver com as consequências destas opções políticas que nós estamos a colocar, porque a situação é de facto grave e não tomar uma posição relativamente a esta matéria e deixar tal qual como está não vai resolver problema nenhum. A tendência é de facto só se agravar. Eu compreendo o que está a dizer, Paula, mas tente perceber o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é, vamos lá ver, o senhor Primeiro-Ministro pode vir explicar que afinal há trabalho, que há coisas desenvolvidas, que há coisas feitas, que a empresa fez. Quer dizer, porque o que qualquer cidadão conclui, e conclui que, eu acho que justamente sem mais explicações, o Paulo Edson Cunha é advogado, ou é jurista, julgo que advogado também, não é? Por acaso, então diga lá o que é que a Ordem dos Advogados diz relativamente à prestação de apoios jurídicos. Eu por acaso era outra das coisas que eu tanto quanto sei. Eu por acaso não vejo aqui a Ordem dos Advogados não tem que ser aqui chamada. Eu tanto quanto sei, os advogados são quem o faz enquanto advogados ou então enquanto sociedades de advogados. Ora, aquela empresa não é uma sociedade de advogados. Portanto, se anda aquilo não são a atos prestar próprios de apoio advogados. jurídico... João Paulo, aquilo não são atos próprios de advogados. Podem ser atos de juristas. Para além do mais... mas não é uma questão de atos, é uma questão de apoio jurídico. Eu, que não sou jurista... Ali não há apoio jurídico. Aqueles atos são... Aquilo é uma especificidade dentro do direito, é um facto. Mas desculpe, uma das explicações que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi que prestava apoio jurídico a algumas empresas. Apoio dentro daquela área, e aquela área é um apoio muito específico. Então venham lá essas explicações, venham outras, inclusivamente... A proteção de dados é uma área muito específica. Paulo, venham outras... Desculpe lá, venham outras que, entretanto, deixem claro para os portugueses que há empresas a pagarem
avanças que não são propriamente de pouca monta, não é? Não são pouca monta. É barato para o mercado, para aquele mercado, é barato. Eu já agora, deixe-me dizer uma coisa, eu, por exemplo, eu não sei fazer aquilo. Já agora, eu sou advogado, faço quase tudo na advocacia. Paulo, sabe porque é que não sabe fazer? Não sei fazer aquilo. Sabe Não, porque não aquilo é sabe uma fazer? especialização. Olha, Aquilo é uma ainda não foi especialização fazer e não é por ser advogado. Há Ainda não, juristas eu que sei. sabem. É porque ainda não foi fazer uma especialização que centenas, se não milhares de advogados fazem por ano nas várias universidades do nosso país. Sim. São Advogados e não centenas ou milhares de advogados. Quer dizer, aquilo também não é propriamente uma matéria de física quântica daquelas que nos leva ao espaço. É muito complicado Bom, e trata de milhares. É uma coisa muito complicada que há milhares de portugueses a fazerem. Não há. A verdade é que não há. Em preços de mercado, eu vou-lhe depois, pessoalmente, vou-lhe enviar um artigo de opinião sobre aquilo de um especialista sobre aquela matéria. E vou elucidá-lo, que é para o João Paulo não quer incorrer nestes erros. E o Sr. Primeiro-Ministro era o grande especialista. E o Sr. Primeiro-Ministro era o grande especialista nessa matéria. Entretanto, saiu e ficaram os filhos e a esposa como grandes especialistas. Não ficaram filhos, estão advogados contratados. Aliás, a tal advogada que vocês lançaram a suspeita, porque o nome não era igual. A tal advogada e um advogado. Há pelo menos 5 advogados. Eu não lancei suspeita nenhuma. Quando eu digo vocês, a comunicação social, mas quem tem estado atrás disto não sou eu de certeza. Ouça, agora, a verdade tranquilizará toda a gente seguramente se percebermos que essa senhora... Ouça, tranquilizaremos toda a gente seguramente se percebemos que essa senhora e todos quantos mais tenham prestado serviço a essa empresa tenham recebido montantes que se equiparem ao que eram recebidos também pela empresa e que justifiquem que há ali um negócio... 60 e tal mil euros por ano, cada um deles recebeu 60 e tal mil euros por ano. Portanto, esta empresa ganhou muito dinheiro, mas também pagou muito dinheiro. Aliás, basta ir ver o rácio entre as perdas e os ganhos e vai-se perceber que as coisas foram todas feitas às claras. Não há aqui problema nenhum. Então são essas explicações que têm que vir. Paulo Santo-Cunha e João Paulo Rebelo, deixem-me só tentar direcionar aqui, até também para gerir os tempos. João Paulo Rebelo estava a acabar de responder à Paula Santos quando o Paulo Edson Cunha interrompeu. Não sei se já concluiu, se não tiver concluído, pedia-lhe que concluísse muito rapidamente. Não, já, o ponto já está feito. Então, Paulo Edson Cunha, há pouco queria falar daquilo que na sua perspectiva é a normalidade de os políticos também terem uma vida fora da política, designadamente poderem ter empresas e de não se poder agora transformar aqui a mera existência de uma empresa em algo que é politicamente censurável. Quero concluir isso para depois ver se ainda passávamos ao outro tema que temos hoje do relatório sobre o INEM, ou ficamos já por aqui? Não, eu vou concluir, até porque a ideia geral eu já tinha dito. O que eu quero dizer é que nós não podemos comparar este caso a um conjunto de casos, porque eu tenho visto isto, até pessoas conhecidas, até pessoas minhas conhecidas, depois passa esta ideia, que é uma ideia erradíssima. Já há 15 dias, com as histórias do Chega, vinham com esta ideia. Os políticos são todos iguais. Isto é que as coisas não são todas iguais. Nós temos que ter uma capacidade crítica e temos de analisar, e analítica também, temos de analisar caso a caso, para nós depois percebermos. E nós não é por um político. Por exemplo, eu dei o exemplo, quando fui interrompido, eu estava a dar um exemplo dos 3 milhões de euros de fundos que aparentemente recebeu quase 3 milhões de euros a empresa do pai do Pedro Nuno Santos. Pelo que eu percebi, Pedro Nuno Santos também, só há pouco tempo, só depois de ser instado pela comunicação social, é que saiu da própria empresa. Isso pode ser, isto pode dar notícia. E o que eu quero separar é uma coisa. Para a resposta ao João Paulo ou a qualquer pessoa do Partido Socialista, eu posso dar esta resposta. Mas eu não quero que esta resposta traga atrás de si uma suspeita. Eu só dou esta resposta para compreenderem. Mais nada. Eu não quero dizer com isto que se a empresa do Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista recebeu fundos comunitários, se calhar tinha direito aos fundos. Não é se calhar. Eu parto do princípio que tinha direito. Eu não estou a desconfiar em momento nenhum que não tinha direito. Agora, a questão é que é tão suspeito isto como, aliás, se fosse por aí, se fosse por um regime de suspeições, seria muito mais grave do que termos
um primeiro-ministro em que já nem sequer era sócio da sociedade, em que agora vem-se invocar a nulidade, que até pode existir eventualmente, mas a verdade é que está registado numa sociedade em que ele não é sócio. É verdade que era a mulher. É verdade que se calhar até não o devia ter feito da forma como fez, que foi uma forma ingênua também aqui. Isso é um facto. Agora, isso não torna uma pessoa ser ingênua e às vezes dar-se, como se diz na gíria, dar-se um bocadinho à morte para os outros, não torna a pessoa como um vigarista, não torna a pessoa como uma prática ilegal. E é isto que está aqui, porque hoje em dia parece que o Primeiro-Ministro não roubou nada. Não roubou nada. Tudo que aquilo que está lá, pelo menos estou a falar das notícias que se conhecem, obviamente, porque não vou pôr as mãos no fogo nem por um nem por outro, mas também não vou atacar nem um nem outro, porque a verdade é que as coisas são assim. Aquilo que se conhece é que de todos os elementos foi tudo faturado. É tudo uma empresa privada. Portanto, não há elementos para estarmos aqui com este tipo de situações. Paulo Edson Cunha e João Paulo Rebelo, vamos mudar de assunto. Este assunto certamente ainda virá aqui novamente ao programa, porque muito dificilmente este tema deixará de marcar a atualidade. Por agora tem estado em cima da mesa a mera existência da empresa do Primeiro-Ministro, enquanto Primeiro-Ministro já não a dever ter, não são conhecidos ainda factos substantivos da atividade da empresa que em si mesmos também configurem crimes ou algum outro tipo de problema. Sabia da faturação e que estava tudo. Eu não sei nada, o Paulo pode saber, mas eu acho que os portugueses não sabem. Vamos saber mais à frente, com certeza. Claro que sabem, sabemos todos, os jornais estão a dar tudo, isto parece um striptease autêntico, mas um dia destes é do João Paulo, depois é o meu, é o da Paula. Agora é assim, isto está tudo muito bem, mas não somos só nós. Fala-se da proteção de dados, mas não é só a nossa, é da nossa família também, é dos nossos amigos, é de toda a gente que está à nossa volta, que se lança uma suspeição enorme quando as pessoas não praticaram ato nenhum que mereçam essa suspeição. É isso que eu estou a tentar lançar, porque nós temos de responder. E o João Paulo Rebelo concorda com isso, porque ele acabou logo ao início, terminou a sua primeira intervenção a dizer que é preciso cuidado, porque a política tem que ser preservada e deixar margem aos seus agentes, aos políticos, para poderem ter uma vida para além da política, não é? Ele também já tinha defendido isso aqui, até no programa anterior. Bom, vamos avançar. Se não só puserem, avançamos, porque já só temos aqui 10 minutos para o último tema, que também é interessante. Esta semana foi conhecido o relatório preliminar da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que aponta falhas no INEM decorrentes das greves que tiveram lugar e, segundo esse relatório do INEM, há aqui uma falha também do Ministério da Saúde, que não comunicou ao INEM a informação sobre essas greves da forma que deveria ter comunicado. Depois de se conhecer este relatório, ainda preliminar, muitos partidos vieram reagir, naturalmente, designadamente o Partido Socialista, que pede que a Ministra retire as devidas consequências deste relatório, depois de conhecidas estas falhas. João Paulo Rebelo também é daqueles que acha que a Ministra não tem condições para continuar no cargo? Francisco, e já não é de agora, repare, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma remodelação governamental, nós até aqui no programa já falámos sobre isso, não se percebeu a remodelação governamental, porque na verdade o Sr. Primeiro-Ministro nem sequer também sobre isso falou, não sentiu a necessidade de explicar ao país, não foram poucos, foram 6 secretários de Estado, quer dizer, não foi a substituição apenas de um secretário de Estado por aquela imprecaução que tinha tido nas palavras do seu Primeiro-Ministro, e ninguém percebeu, na verdade, porque é que numa área que tem estado permanentemente debaixo, de facto, de incredulidade até das pessoas, com administrações hospitalares a demitirem-se, a serem demitidas, com planos a não avançarem, com metas a falhar. A senhora Ministra da Saúde a dizer que resolvia problemas em meia dúzia de dias e que, entretanto, só os temos temos assistido ao que é o avolumado dos problemas, o serem cada vez mais graves. E agora, pronto, se quiser, olha, uma espécie de cereja no topo do
bolo é, de facto, este relatório da Inspeção-Geral da Saúde que vem deixar claro que há ali responsabilidades. A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, já veio dizer, quer dizer, que seria impensável uma notícia destas acontecer sem haver consequências, portanto, já o disse mesmo, e até mesmo em relação a outras questões do Hospital Amadora Sintra, de não haver um plano, portanto, que era insustentável. A senhora Ministra da Saúde anda a passar um bocadinho nos pingos da chuva, agora também, enfim, aconteceu-lhe esta sorte de estar o país todo e toda a atenção mediática a olhar para esta questão que temos estado a falar, mas o que lhe aconteceu é gravíssimo, não só não se antecipou e não se resolveu o problema da greve, como, enfim, é o que está dito no relatório, sim, que evidentemente já ficou bem clara a sua posição. Conclusões, claro. Vamos também deixar aqui uns minutos para a Paula e para o Paulo Edson Cunha. Paula Santos, concorda também que a Ministra tem que assumir responsabilidades neste caso? Bom, aquilo que foi conhecido relativamente ao relatório preliminar da IGAS, de facto aponta as responsabilidades para o Governo. Aquilo que foi tornado público no comunicado, a própria IGAS faz referência à redução do número de trabalhadores ou do número de postos de trabalho ocupados no CODU, à subcarga de trabalho, ao recurso ao trabalho extraordinário, o que revela, de facto, um conjunto de insuficiências no INEM, que neste caso concreto estamos a falar em termos de trabalhadores do CODU, mas sabemos que as insuficiências infelizmente, são muito mais, porque são trabalhadores que são necessários para os meios de emergência pré-hospitalar e até os próprios meios de emergência pré-hospitalar também é preciso haver um investimento. Aquilo que veio a público, o que revela é que há de facto aqui um conjunto vasto de responsabilidades por parte do Governo, quer no que diz respeito à informação que não foi comunicada, mas no que diz respeito também a esta falta de meios e o facto do Governo não fazer aquilo que é necessário para assegurar, de facto, os meios para a emergência pré-hospitalar no nosso país. Obrigado pela capacidade de síntese. Paulo Edson Cunha, para terminarmos sobre o relatório do IGAS, o que é que destaca? Acha que ainda há condições para a Ministra se manter nas funções? Francisco Rito, serei lapidar. É grave o que se passou, mas estamos a falar de um relatório preliminar. Vamos esperar pelo relatório final, aliás, a Sra. Ministra também já o disse, e vai tirar daí as suas conclusões. Se será a Sra. Ministra a tirar conclusões pessoais ou se irá tirar, portanto, a sacar responsabilidades a ou a B dentro do Ministério, é uma decisão que caberá à Sra. Ministra, à própria e ao Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, neste momento, para além de dizer que, efetivamente, aquilo que vem ao público, e já estamos a falar de um relatório, não é oficial, não estamos a falar de uma mera opinião, parece-me suficientemente grave para ter que ter consequências. E a Ministra da Saúde, já agora deixem-me dar esta nota, que é mais um colorido, é uma pessoa que sonhou a vida inteira em ser Ministra da Saúde, preparou-se para isso desde a sua vida adulta e a formação profissional, o percurso que fez. Tenho um amigo comum que é testemunha disso, e ela é originária aqui do Seixal, e não deixa de ser curioso que, com toda esta vontade de ser Ministra da Saúde, que depois de chegar ao cargo, passados poucos meses, esteja nesta situação e provavelmente não consiga exercer o cargo da forma que gostaria. Chegamos ao final do programa de hoje, da Semana Política. Agradeço ao João Paulo Rebelo, ao Paulo Edson Cunha e à Paula Santos, e despeço-me também dos ouvintes. A Semana Política está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde e repete depois na terça-feira às 3 da tarde e fica disponível nas plataformas de podcast. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos.
A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.